Prezados irmãos, queridas irmãs, boa noite. Que o amigo Jesus, o amigo de todas as horas e de todos os momentos, nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Contam que certa vez um magnata, um homem excêntrico, fez uma grande festa. E no meio desta festa, enquanto as pessoas se divertiam, enquanto as pessoas bebiam, ele levou as pessoas até próxima da piscina. E na piscina ele tirou o encerado que havia ali. E quando ele tirou aquele encerado, aquele pano, todos puderam ver que havia dentro da piscina cerca de 10 ou 12 crocodilos. E como ele era um homem muito excêntrico, ele fez uma proposta. Ele disse a todos que estavam ali: eu darei um carro 0 quilômetro para aquela pessoa que tiver coragem de se jogar dentro da piscina, em meio aos crocodilos, e nadar até o outro lado. Todos olharam, mas ninguém se aventurou a fazê-lo. Como ninguém havia dito nada, ele repetiu: aquele que se jogar dentro da piscina e tiver a coragem de nadar até o outro lado, além do carro 0 quilômetro, eu darei uma mansão. Todos continuaram olhando para ele e para o tamanho dos crocodilos e também não tiveram coragem para fazê-lo. Então, pela terceira vez, ele disse: aquele que tiver coragem de se jogar dentro da piscina e nadar até o outro lado, além do carro, além da mansão, eu darei um avião. Neste momento, um homem tibum dentro da água. E os crocodilos vieram, e esse homem nadou, e os crocodilos atacaram, e ele nadava, e os crocodilos atacavam, até que ele conseguiu, todo machucado, ferido, rasgado, arrebentado, chegar do outro lado. Quando ele chegou do outro lado, o povo ovacionou, todos gritaram: um herói, um homem de coragem, um herói. Quando o homem havia se recuperado um pouco dos ferimentos, então o magnata se aproximou e disse: meus parabéns, lhe darei o carro 0 quilômetro. Não quero. O senhor não quer? Não, eu não quero. Mas por que o senhor não quer? Olha, eu tenho o meu Fusca 66, que me leva para onde eu quero. Não tenho necessidade de um carro 0 quilômetro. Mas então eu lhe darei a mansão que eu prometi? Não quero. O senhor não quer a mansão? Não, não quero. Eu moro apenas com a minha esposa, numa casa pequenina. Somos apenas em 2, o que é que eu vou fazer com uma mansão? Vou me perder lá dentro. Bem, mas então eu te darei o avião que eu prometi? Não quero. O senhor também não quer um avião? Não quero. Eu raramente viajo de avião, inclusive tenho até medo. Eu prefiro ônibus, o que é que eu vou fazer com um avião? Mas o senhor não quer o carro, não quer a casa, não quer o avião? Não quero. Mas alguma coisa o senhor quer? Ah, sim, alguma coisa eu quero. Então o senhor diga o que o senhor quer para que eu possa lhe dar. Eu quero saber quem foi o miserável que me empurrou dentro da piscina. E essa história singela, bem-humorada, nos faz pensar a respeito da nossa evolução. E quando nós falamos da evolução, precisamos entender exatamente isso. Não podemos, não temos condição de empurrar as pessoas que nós amamos para que elas evoluam, para que elas melhorem. Isto é algo particular, muito pessoal de cada um. E quando nós falamos da nossa transformação, do nosso autoencontro, da nossa própria evolução, também haveremos de tomar cuidado. Porque quando eu tento acelerar demais essa evolução, esta melhora se torna um martírio, se torna um sofrimento, se torna uma dor muito grande. É quando nós confundimos o ser ideal com o ser real. O ser ideal é a meta, é onde nós temos que chegar, tendo como referência Jesus. E o ser real é aquilo que nós somos hoje. Então eu tenho que almejar ser melhor, mas eu preciso me amar enquanto eu não consigo ser aquela pessoa que eu desejo e que eu devo ser.
Quando eu fico muito aflito, quando eu tenho um desejo incontido de melhorar a todo custo, é como tentar subir uma escadaria, vários degraus de uma só vez, nós vamos acabar caindo. Todavia, se nós demoramos muito para subir as escadarias, se nós protelamos demais o nosso momento de evolução, corremos o risco de perder a nossa existência. Quando nós falamos em evolução, precisamos entender que o processo é gradual. E muitas pessoas vão dizer assim, mas Aguinaldo, a evolução é muito difícil, é muito complicado esse encontro conosco mesmo. De fato, realmente é muito difícil. E justamente esta dificuldade faz com que muitos de nós criemos personagens. Essa dificuldade em encontrarmos o nosso Deus interior, essa dificuldade em conseguirmos evoluir, faz com que coloquemos máscaras para disfarçar o que somos de fato. São as chamadas máscaras do ego, que é quando eu acredito ser aquilo que eu ainda não sou. É quando eu passo a representar um personagem. E estas máscaras são as mais variadas. Nós colocamos aqui o tema central, como resolver os nossos problemas, e a pergunta, se é possível ser feliz. E antes dessas reflexões, nós colocamos justamente algumas máscaras do ego, alguns disfarces que nós usamos quando acreditamos que a evolução está muito difícil. Então criamos esses personagens e passamos a acreditar neles. E aí alguém vai dizer assim, Aguinaldo, mas por que é que nós criamos estas máscaras? Por que é que nós representamos personagens? Por duas razões. É muito difícil admitirmos para nós mesmos as mazelas que possuímos. É muito difícil estabelecermos um contato com o nosso lado sombrio. Admitir que eu sou invejoso, por exemplo. Admitir que eu sou ambicioso demais. Admitir que eu sou orgulhoso. É um processo doloroso. É doloroso para conosco mesmo e é doloroso em relação às pessoas, porque logo imaginamos, se eu tirar todas as máscaras, eles não vão me aceitar. Se eu me revelar exatamente como eu sou, não vão me amar. Então nós colocamos uma máscara e vamos para o trabalho. Colocamos outra máscara e vamos nos reunir na sociedade. Colocamos outra máscara e vamos para o centro. Normalmente no centro nós usamos a máscara do bom religioso, do bom cristão. Quantas vezes, não que isso aconteça com vocês aqui de Penápolis, eu sei que não. Mas quantas vezes nós paramos em frente ao centro e a família está dentro do carro, está aquela verdadeira guerra dentro do carro, um irmão batendo no outro, a mãe gritando com os meninos, o marido bravo, em vez de pisar no freio, pisa no acelerador, bate no carro da frente, aquela coisa é horrível. Quando descem do carro, o pai imediatamente, silêncio, nós estamos chegando no centro, olha o comportamento. E aí aquelas crianças entram com a mão para trás, comportadas. E o homem que vem à frente, o chefe da família, é interessante, porque no nosso meio religioso, acredita-se que falar baixo é coisa de espírito evoluído, coitado de mim. E nós entramos no centro, olá, boa noite, olá, boa noite, como vai? Boa noite. É interessante como muda, máscara, isso são máscaras, e às vezes esta máscara não é consciente. Em muitas situações, esta máscara é um processo inconsciente. E aí nós representamos aquele papel, quando voltamos para o nosso carro, a guerra recomeça. É interessantíssimo esse processo. E nós colocamos aqui algumas máscaras. Por exemplo, a vitimização. É aquela pessoa que é vítima. É aquela pessoa que coloca a máscara do mártir, do sofrido. É aquela pessoa que diz assim, eu carrego essa família nas costas. Quando alguém começa a conversar e pergunta, e aí, como é que você vai? E a pessoa que fez a pergunta se arrepende de ter feito. Porque ela fez a pergunta por educação, mas o mártir, a pessoa que se considera coitadinha, que é a máscara, é uma compensação da evolução que ela ainda não consegue ter, e ela vai contar, ai, você não sabe o quanto eu tenho sofrido, e eu sofro com fulano, com beltrano, e ela até chora. É uma máscara. Nós temos a máscara da projeção.
que é quando eu pego os meus sentimentos mal administrados, aquilo que eu não tenho de bom, e projeto no outro. Por exemplo, a mãe não tem tempo para sentar com o filho e lhe ensinar a tarefa, com muita pressa para fazer outras coisas. Então o menino tira nota ruim na escola, e quando ele chega em casa e diz a nota, a mãe logo diz: culpa da sua professora, ela não te ensina direito. Projeção. O problema está nela, foi ela que não colaborou, mas como ela não quer admitir, porque, repito, tomar contato com o nosso lado sombrio é doloroso, ela projeta em quem? Na professora. Outra máscara do ego, o deslocamento. Isso é muito comum, os maridos em relação à esposa, porque às vezes o marido está trabalhando e o patrão diz alguma coisa que o desagrada, e ele fica furioso. Se for italiano como eu, fica vermelho, sobe aquela raiva, mas não é um bom negócio brigar com o patrão. E ele fica nervoso, ele segura aquela raiva, porque no ambiente de trabalho ele não pode deixar transparecer que ele é uma pessoa nervosa, e muito menos dizer o que pensou ao patrão. Mas quando ele chega em casa, a pobre da esposa, só porque deixou o arroz no fogo 2 minutos a mais e queimou um pouquinho, aí ele despeja toda a sua ira, toda a sua raiva, e a mulher fica sem entender: mas meu bem, eu faço outro arroz, não precisa, e ele xinga. Isso chama-se deslocamento, é uma máscara, é quando eu não posso fazer o que eu quero naquela situação que eu estou, nem com a pessoa que eu estou discutindo, então eu desloco para uma outra pessoa. A racionalização, que é quando nós também não olhamos para nós. Eu digo assim para a pessoa: meu irmão, você não acha que você está muito nervoso? Você não acha que está muito descontrolado? E quando eu digo isto, e eu digo isso para muita gente, já que sou terapeuta, eu estou tentando fazer a pessoa olhar para ela, a pessoa fazer uma avaliação do seu sentimento. Ela me responde: é o que você não sabe o que eu passo na minha casa. Racionalização é quando nós tentamos encontrar uma desculpa para o problema. E por último, a negação. Isso nunca vai acontecer comigo. Meu irmão, olha, você bebe demais, isso pode dar problema no seu fígado. Imagina, comigo não. Negação. Então essas daqui são algumas das máscaras do ego. Vocês entenderam? Sim, sim. Então vamos tirar estas máscaras. Não aqui, pode ser em casa. Não precisa ser aqui, porque a gente pode assustar. Vejam. Entendam o que eu disse. Isso não acontece muitas das vezes com o objetivo de enganar o outro. Então quer dizer que a pessoa está usando máscara, ela está tentando me enganar? Não é exatamente assim. É uma necessidade da criatura. O problema é esse daqui, ó. Nós colocamos aqui. O problema é que todo conflito recalcado não fique escondido por muito tempo. Ele vai ressurgir em algum momento. E ele pode ressurgir de uma forma errada. Aguinaldo, como assim errada? Olha, se você tem um conflito, se você tem uma angústia, se você está num processo de tristeza, de depressão, por exemplo, que foi o assunto que nós abordamos da última vez que estivemos aqui e vamos dar continuidade na noite de hoje. Se você tem uma dificuldade de relacionamento e você não quer lidar com aquilo, você joga no inconsciente. É como se você desse uma descarga para você se livrar do problema, mas você não se livrou. Você enfiou para debaixo do tapete. E como você não teve a coragem de lidar de forma honesta com o problema, aquele problema vai surgir e de uma forma que pode lhe fazer sofrer. Aguinaldo, eu não entendi. Então vamos pegar um exemplo. Imagine um rapaz de Penápolis, um rapaz bonito. Bom, mas aí ele já seria de Votuporanga, então vamos mudar. Um rapaz bonito de Votuporanga. Não que os rapazes de Penápolis não sejam bonitos. É que os que de Votuporanga têm todo aquele teor angelical. Então, isso nos deixa um pouco mais belos, não é? Beleza interior eu me refiro. Sim. Imagine um rapaz de qualquer cidade, pronto, que ame muito uma mulher. Ele é apaixonado, está apaixonado, e de repente essa mulher, isso pode acontecer, além de lhe trair, lhe abandona. E ele sente uma dor profunda, mas aí vem a máscara. Como ele é homem,
o sexo forte, ele não vai chorar. Ele não pode dizer para ninguém, nem para ele mesmo, que ele está sofrendo. Onde já se viu ele, um homem tão bem apessoado, tão bonito, sofrendo por causa de uma mulher. E quando alguém perguntar, e aí, você superou? Superei, tudo superado. A fila anda, como diriam os adolescentes, mas ele não superou. O conflito está ali. O que é que ele fez? Ele jogou para o inconsciente. O que é que ele fez? Ele enfiou debaixo do tapete. E de repente, esse rapaz começa a ter relacionamentos mais rápidos. Arruma uma namorada, tem um namoro, alguns meses, uma relação sexual e logo se separa. Arruma uma nova namorada, alguns meses, logo se separa. E a gente vai percebendo que nesse exemplo, este rapaz, ele se permite apenas o envolvimento de ordem sexual. Quando ele percebe que o relacionamento começa a ficar sério, ele termina. E quando alguém pergunta, mas por que você terminou? A moça era tão boa? Ah, não era a minha princesa, ela não era exatamente aquilo que eu esperava. E ele vai vivendo a vida assim. Ora, o que é isto? Fuga. Qual é o raciocínio inconsciente que é feito nesse momento? Se eu não me envolver afetivamente, não vou me apaixonar. E se eu não me apaixonar, não corro o risco de sofrer de novo a decepção que eu sofri. Fuga. Vocês entenderam? Como é que a mente humana é complexa? Então a gente precisa entender o que se passa dentro de nós. Nesta noite, nós estamos lançando o livro Um Caso de Amor com a Vida. Para quem não se lembra, eu vou recapitular. Da última vez que estivemos aqui, falamos sobre a depressão, a terrível doença, depressão. Acredita-se que hoje no mundo, bilhões de pessoas estejam num quadro depressivo. Nós explicamos aqui, com base no livro Vida, Seu Maior Patrimônio, o que causa a depressão ou as possíveis causas da depressão e o seu tratamento. Falamos aqui da reeducação emocional. E eu disse, quando estive aqui, que o livro Vida, Seu Maior Patrimônio teria uma continuação, o qual nós trataríamos dos mesmos assuntos. E o livro saiu, Um Caso de Amor com a Vida. Quem leu o livro Vida, Seu Maior Patrimônio, deve estar lembrado que nós contamos a história de uma família, de um jovem que era homossexual e os problemas que teve na sua família, de um pai que era extremamente apegado ao dinheiro e tratava a sua família de qualquer jeito, da sua esposa que, não suportando os maus tratos do marido, se permitiu uma aventura extraconjugal. E nós fomos contando a história, falando de relacionamentos, de ansiedade, de depressão e tudo mais. E neste segundo livro, nós temos o desfecho da história. O que aconteceu com os personagens na vida extrafísica. A desencarnação, a morte dessas pessoas e como eles chegaram na vida do lado de lá. Porque, eu repito aqui, morrer não é fácil. Mesmo para nós que acreditamos na vida depois da morte, morrer não é fácil. Inclusive, falando em morrer, outro dia eu estava até pensando, um problema que muitos vão ter. Imagine que você seja casado, sua mulher morra, e você então se casa com outra pessoa, que depois de um tempo também morra. Espero que você não tenha matado as duas, porque duas mulheres morrerem desse jeito, né? Me fez até eu lembrar de uma piada, de uma esposa que estava velando o corpo do marido, todos chorando, e de repente o marido abriu o olho, disse, meu bem, eu estou vivo, eu não morri. Ele disse, cala a boca, você quer contrariar o médico, você quer saber mais do que o médico, você está morto. Espero que não seja esse caso. Mas vamos imaginar que a sua primeira esposa morreu de morte morrida, a segunda esposa morreu de morte morrida. Quando você morrer, você vai ficar com a primeira ou com a segunda? E como eu leio o pensamento, muita gente pensou, depende da sogra. Leve isso em consideração. Leve isso em consideração. Muito bem. Como na primeira palestra, nós falamos muito, nós concentramos o nosso raciocínio, né? Usamos o nosso tempo para falar das causas, dos problemas, dos conflitos. Na noite de hoje, a nossa ideia é trazer uma palestra mais leve, uma palestra que possa nos inspirar a buscarmos as soluções para estes problemas. Porque, afinal de contas, nenhum de nós vive sem problemas.
Nós estamos no mundo de provas e expiações, somos seres imortais imperfeitos, estamos numa luta danada para vencer as nossas imperfeições, então problemas todos nós teremos, até desencarnar. E muitos vão ter, mesmo depois que desencarnarem. E outros vão continuar tendo, ainda que reencarnem. Por umas 3 ou 4 encarnações. Coisa pouca, fique tranquilo, não fique com medo. Sim? Então, qual é a conclusão que eu chego? Se todos nós temos problemas, se todos nós temos desafios, se todos nós temos dificuldades, o grande segredo da vida é como eu me posiciono frente aos problemas. É o que eu faço quando o problema chega até mim. Como é que eu me comporto? Para algumas pessoas, lidar com um câncer, por exemplo, é algo muito tranquilo. A pessoa sofre naturalmente, com as sessões de quimioterapia, ela vai perder os cabelos, ainda assim ela mantém a sua fé, se torna até uma pessoa mais humana, e depois de vencer a doença, se tornou uma pessoa mais sensível a outras pessoas, que uma unha encravada é suficiente para ela brigar com a família inteira e trazer o caos para dentro de casa. Mulheres que o digam. As mulheres que são casadas, não dê um sorriso agora que o seu marido vai perceber se ele estiver com você. Mas vocês sabem do que eu estou falando. Vocês estão sérias, mas por dentro vocês estão rindo. Porque vocês sabem que é assim. E ele arrebenta a casa, e xinga, e fica nervoso. E é apenas uma unha encravada. Um problema infinitamente menor do que um câncer. Mas é a postura que se tem frente à vida. Ok? Entendendo isto, nós trouxemos aqui a primeira sugestão. Aprenda a aceitar as coisas que você não pode mudar. Vou repetir. Aprenda a aceitar as coisas que você não pode mudar. Por que nós trouxemos essa sugestão? Porque a gente percebe que uma das coisas que mais faz as pessoas serem infelizes é justamente essa ânsia, esta vontade, este desejo de ter o controle total sobre a vida. Desista, você não vai conseguir ter. Existem algumas coisas na sua vida que estão sob o seu controle. É quando você pode usar o seu livre-arbítrio, outras não. Você pode, por exemplo, escolher o trabalho profissional, mas você não pode, por exemplo, escolher uma pessoa para amar e ter a certeza que aquela pessoa que você ama também vai amá-lo. Concordam comigo? Você não tem como escolher isto. Você não sabe quando uma doença vai bater na porta da sua casa. Você não sabe quando vai perder um ente querido. Isso pode acontecer com qualquer um, com qualquer pessoa. Você não sabe quando é que você vai morrer. Nós não temos uma programação nas nossas mãos para saber isto. Então existe uma série de situações na vida que você não tem o controle. E nós nos desgastamos, nós sofremos, nós ficamos aflitos porque queremos ter o controle de tudo na nossa mão. Desista, você vai sofrer à toa. E tem pessoas que além de querer ter esse controle, são arrogantes. Elas olham para o céu e dizem assim, olha, só porque eu ia sair começou a chover. Ou se não, só porque eu esqueci o guarda-chuva choveu. Que pessoa importante. Deus que está lá no comando do universo, cuidando das galáxias. Ele de repente olha para Penápolis e vê que você saiu sem o guarda-chuva. E como ele sabe que você é corintiano, ele vai fazer chover só para você se molhar. O que é isso? Que arrogância, que prepotência. Não é assim. Nós não podemos levar a vida de qualquer jeito, ninguém está dizendo isto. Programe alguma coisa, faça planejamento, mas muita coisa na vida, deixe ela fluir. Eu trouxe aqui alguns exemplos muito marcantes. Isso aqui a gente tem uma dificuldade de aceitar, sim ou não? Envelhecimento. As mulheres então têm um problema com isso, mas o tempo passa para todo mundo. E às vezes a gente descobre isso da pior maneira possível. Eu estava outro dia na minha habitual aula de natação, me preparando,
né? Alongando. Chegou uma moça, uns 18, 19 anos, e me olhou. Quando ela me olhou, eu senti no olhar dela um certo deboche. Eu quase li o pensamento dela, como se ela estivesse pensando assim, esse velho. Sim, quando eu tinha 18 anos, eu também achava uma pessoa de 43 um velho. Hoje, com 43, eu acho as pessoas de 60 garotões e garotonas, porque você vai mudando de opinião. E ela também fez um alongamento, eu diria assim, extravagante demais. E eu pensei, está me provocando. E ela entrou na água e ficou aguardando que eu entrasse na minha raia. Tipo assim, vamos competir? Sem dizer nada. E eu, que já tenho 5 anos de natação, disse, você vai ver. Fiz um alongamento também extravagante, diria assim, ridículo na minha idade. Mas fiz. E saí na raia. Uma maravilha. E ela também saiu. E ela foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 vezes. Eu também fui. 1, 2, 3, 4. Assim que eu parei. E nesse momento os meus pulmões conversaram comigo e me disseram assim, isso não te pertence mais. É natural. Apesar de me considerar ainda jovem, o corpo já não tem mais a resistência, já não tem mais a flexibilidade de há 10, 15 ou 20 anos atrás. Então é preciso envelhecermos com sabedoria. É preciso aceitarmos que com o passar do tempo, os cabelos vão ficar brancos, as rugas vão marcar o nosso rosto, e de uma forma geral, nós vamos perder muita coisa. À medida que a vida vai passando, nós vamos perdendo um monte de coisa. Vamos perdendo vitalidade, vamos perdendo saúde, vamos perdendo um pouco da capacidade auditiva, em alguns casos, perde-se cabelo. A única coisa que a gente não perde, parece uma coisa, é barriga. Justo isso que a gente deveria perder, com o passar do tempo geralmente a gente ganha. Que tragédia, que tragédia. Muito bem, o envelhecimento. Olha outra coisa que a gente não aceita com facilidade, o abandono da pessoa amada. Eu não aceito. É incrível, nós temos um livro chamado Respire e Conte até 10, muito indicado para as mulheres casadas. Neste livro nós abordamos o tema dependência afetiva, como isto é comum na nossa sociedade. A dependência afetiva é aquele relacionamento onde a pessoa não vive sem a outra. São aqueles relacionamentos onde a pessoa tem o outro como referência. O outro é a sua razão de viver. Quer dizer, se ela morrer não tem problema, se o outro morrer ela morre junto. Ela não tem uma autorreferência, a referência dela é o outro. Isso é dependência, pessoal. Toda dependência é negativa, a não ser a dependência de Deus. A pessoa que está com você, anotem bem isso, a pessoa que está com você não tem a obrigação de fazer você feliz, e você não tem a obrigação de fazer o outro feliz. Nós é que nos fazemos felizes e compartilhamos a nossa felicidade com a felicidade do outro. A pessoa que está junto de você vem somar a felicidade que você construiu. Você não pode colocar nas mãos dos outros a responsabilidade de fazer você feliz. Eu digo para as pessoas, quando elas conversam comigo e me dizem, mas Aguinaldo, eu não consigo viver sem aquela pessoa. E eu respondo, ame-se. Ame a você mesmo, não diga isso, como é que você não pode? Pense comigo, eu digo às pessoas. Até você conhecer aquela pessoa, você não viveu sem ela? Vivi. Ela está grudada em você? Não. E se você viveu sem a pessoa antes, por que você não pode viver sem a pessoa depois? E na maioria das vezes são relacionamentos tumultuosos, onde você tem ciúme doentio, onde você tem uma relação tóxica. Vale a pena? Não vale a pena. A dependência afetiva é assim, eu vou dar um exemplo. A mulher vai trocar de roupa, vai se arrumar para sair. E vocês sabem que isso demora 2 horas e 45 minutos. E o marido está lá esperando na sala. E ela está trocando. E aí ela coloca até que ela consegue encontrar, depois de muito custo,
Porque, olha, mulher tem umas coisas complicadas. Por exemplo, bolsa de mulher é uma coisa impressionante. Nada que ela procura, ela encontra dentro da bolsa. O dia que alguém inventar uma bolsa com zíper no fundo, vai ficar rico. Porque tudo que tem na bolsa de mulher está no fundo. Sim ou não? Sim. E tem mulher que ainda tem coragem de comprar bolsa com 3 zíper. Para quê? Para quê? Só para complicar mais. Bom, mas deixando a bolsa de lado, a mulher vai e coloca uma roupa legal. Ela olha no espelho e se sente bem. Uma saia, um palmo para cima do joelho. E ela sai toda feliz na sala. Meu bem, como é que eu estou? Detalhe, ela é insegura, dependente emocional. E ele é inseguro, por isso é ciumento. Todo ciumento tem complexo de inferioridade. Ele olha para ela e reconhece que ela ficou linda, mas ele não vai dizer isso, porque automaticamente ele pensa assim: pô, eu sou um péssimo marido. Ela com esse vestido vai chamar a atenção de muitos homens, e vai que um desses homens chama a atenção dela também, e ela larga de mim e fica com ele. E movido pelo ciúme doentio, ele olha para ela e diz: meu bem, me desculpe, mas você não tem mais idade para usar esse tipo de roupa. Aí ela abaixa a cabeça, volta para o quarto, coloca um vestido do século passado nos pés e sai. Ele ficou ótimo, que ele está linda. Ela está infeliz e ele está feliz. Isso é dependência afetiva. Mulheres, cuidado. Cuidado. Tire a opinião com seu marido, mas não faça isso. Isso é dependência, isso é negativo, isso é ruim para você. Qual é outra coisa difícil de aceitar? Os problemas, as dificuldades. Um dos títulos da palestra, o título e o subtítulo, um deles é como resolver os meus problemas. Geralmente a gente vai por 2 caminhos: o desculpismo, não foi eu, foi culpa dele. Ou a culpa, que é quando você se culpa de tudo, você acha-se a pessoa pior do mundo e mergulha no remorso, que não vai te levar também a lugar nenhum. Qual é a saída? Ação responsável. Aqui no abandono, a saída é autossegurança. Confie em você, você pode. As pessoas que você ama não farão o que você espera. Isso também é difícil de aceitar. É só perguntar às mães se os filhos fazem tudo que elas querem que eles façam. Fazem? Sim ou não? E vocês adoram, né? Quando eles não fazem. Vocês ficam felizes, né? Vocês dizem: olha, chega até meia-noite. Ele chega 2h30. Aí você fica acordada, andando pela sala, pelo quarto. Não é desse jeito? Desista, você vai morrer. Não faça isso. Não faça isso. O seu filho bateu asas e voou. Não tem jeito. É preciso que a gente aprenda a respeitar o nível evolutivo de cada pessoa. Outro dia, conversando com uma moça, ela me disse assim: Aguinaldo, eu vim aqui conversar com você, para você me ajudar a salvar o meu casamento, para que eu possa ser feliz. E eu disse para ela: eu vou lhe fazer uma contraproposta. Eu ajudo você a ser feliz e você vê se quer salvar seu casamento. Sim? Aí você tinha uma dependência afetiva. E qual é o problema disso? Você não manda no coração do outro. Você não tem o controle do outro. São expressões vazias quando as pessoas dizem assim: o meu marido precisa mudar, o meu marido tem que ser diferente, eu tenho confiança que ele vai ser diferente, da agora para frente vai ser tudo novo, só se for o ano, porque ele vai continuar do mesmo jeito. Mas ele não pode. Pode, ele pode. Por quê? Porque a vida é dele. E apesar de vocês dividirem o mesmo teto, cada um está num nível evolutivo. Vocês entenderam isso? Entenderam? Então vamos mudar o comportamento quando chegar em casa, faz favor. Olha aqui, isso aqui também é importante, é uma outra sugestão para você ser feliz. Seja otimista, sem perder o contato com a realidade. Nós temos que ser otimistas, termos pensamento positivo, não há dúvida. Mas haveremos de concordar que muita coisa da tua vida não vai acontecer do jeito que você quer. E aí, esse é um problema das pessoas que não conseguem ser felizes, porque elas amarram a felicidade em acontecimentos futuros. Normalmente essas pessoas usam expressões assim: quando eu serei feliz. Quando eu serei feliz. Quando eu serei feliz. Por exemplo, quando eu me casar, eu serei feliz.
Então, mas você já pensou na hipótese de você não conseguir casar? As moças solteiras que estão à procura de marido, vocês já pararam para pensar nessa hipótese? Aguinaldo, mas será que isso pode acontecer? Pode. Se numa encarnação passada você brincou demais com o sentimento alheio, se você pisou em muita gente, nesta, você pode ter uma dificuldade em encontrar o seu grande amor. E aí? E se o seu grande amor aparecer quando você tiver 69 anos? Você viverá 69 anos infelizes, mas o dia que você encontrar a pessoa, tem um infarto e morre 3 meses depois. 3 meses durou a sua felicidade. Qual é o raciocínio? Eu quero me casar. Não desista do seu sonho, tá? Não desista do seu sonho. Se o seu sonho é casar, sonhe. Não tem problema, continue sonhando. Mesmo que esteja difícil, continue sonhando. Mas você não pode deixar para ser feliz só quando você se casar. Como você não pode deixar para ser feliz só quando você tiver sua casa própria. Como você não pode deixar para ser feliz só quando você conseguir trocar o seu carro. Continue alimentando esses sonhos, mas vai sendo feliz assim mesmo. Vocês entenderam? É a segunda sugestão. Prestem bem atenção. Bom, agora eu vou fazer um intervalo. Hora da propaganda. Vocês receberam aí um papel, tá? Que tem o nosso canal. Deixa eu falar do canal primeiro. Muitas pessoas reclamam assim comigo. Pô, Aguinaldo, você poderia vir mais aqui na nossa cidade. E Penápolis é uma cidade que eu gosto muito de vir, porque as pessoas aqui me recebem sempre com muito carinho. Toda vez que nós trazemos os nossos livros, como foi dito pelo nosso irmão na abertura, esses livros não são propriamente nossos. Estes livros pertencem à nossa instituição, pertencem à Associação Beneficente Caminho de Damasco. Então, quando você compra um livro, você vai adquirir conhecimento, porque o livro tem informação. Só que você também vai estar ajudando uma das 100 crianças, 120, 130, a uma variação que nós atendemos em nossa instituição. Então isso é muito importante. E Penápolis é uma cidade que sempre nos acolheu, tanto na receptividade como na compra dos livros. Mas eu não posso atender sempre os pedidos, devido à minha agenda. Então lá no canal do YouTube, você entra lá, você digita Aguinaldo Paviani, importante, o papelzinho para vocês não esquecerem. Você digite terapeuta e escritor. Porque lá no YouTube tem uma série de palestras antigas que infelizmente eu não posso deletar. Aguinaldo, por que são palestras que você fez e você não gostou? Não, são ótimas também, mas eu estou muito acima do peso, horroroso. Como não foi eu que postei, eu não posso tirar. Se você digitar só Aguinaldo Paviani, você vai acessar só essas palestras. Agora, se você acessar Aguinaldo Paviani, terapeuta e escritor, tem um momento lá que você vai entrar no canal. Aí você entra no canal, você se inscreve. Nós estamos postando toda semana um estudo que é diálogo com o terapeuta, onde eu dou orientações sobre ansiedade, depressão, problemas relacionados às nossas emoções. Nós estamos postando toda semana uma palestra nova, ou um seminário, ou uma palestra de 15 minutos. É só você entrar no canal. Então, toda vez que você também entrar no canal, você vai nos ajudar. E nós temos lá a fanpage, que também é terapeuta e escritor. Nós temos o nosso Facebook. Quem não é meu amigo no Facebook, entra lá, Aguinaldo Paviani. Eu vou colocar você como meu amigo, aí você vai ter todas as divulgações do nosso trabalho, essa coisa toda, e a nossa loja virtual, Editora Sintonia. Vocês entenderam? Porque aí vocês podem assistir. A palestra é de ótima qualidade, inclusive esta palestra que nós estamos fazendo aqui. Daqui a alguns dias nós vamos postar no YouTube, vocês vão poder assistir de novo, tá bom? Como não posso vir aqui sempre, vocês assistem pelo YouTube, certo? Está dado o recado. E aqui mais uma propaganda, né? O meu tempo está sendo descontado, isso aqui não está contando na minha palestra, eu gostaria de deixar bem claro isso. O nosso Entremédios 2017 já está marcado, eu sei que vai algumas pessoas aqui de Penápolis, né? Nesse ano será dias 13, 14 e 15 de outubro. O tema central do Entremédio será o homem do século XXI, em busca da saúde integral. Os oradores serão Aguinaldo Paviani, essa pessoa que vos fala. Aqui não está errado, não. Dr. Hans é um espírito mesmo. O espírito vai vir para fazer a palestra, ok? Nós já conversamos com o médium, então nós teremos uma palestra com um espírito, né?
uma coisa diferente, né? Uma coisa diferente. Nós teremos aqui a nossa irmã Ayla, também não está errado, porque nós colocamos aqui irmã, porque ela é freira. Ela é freira de uma igreja, da Igreja Católica de Fortaleza. E ela aceitou o convite para falar no nosso evento. Nós vamos ter a palestra de um espírito e de uma freira. Só Votuporanga para ter essas coisas, né? E aí o Lindomar Coutinho, lá de Ilhéus, da Bahia, o Marcos Leão e o Naon Castro, de Salvador, também na Bahia. A parte musical, Vansan e a banda Bênção de Paz. E para quem gosta do baile, todo evento tem baile, será o baile country. Aí a gente até anima, né? Então se você não gostar das palestras, você vai para dançar. Já dá para fazer alguma coisa. Detalhe, as inscrições estarão no site a partir do dia 1º de abril, ok? A partir de 1º de abril começam as inscrições. Terceira sugestão, vamos continuar com a palestra. Não se preocupe tanto com opinião alheia. Não se preocupe tanto com opinião alheia. Você já parou para pensar o quanto você sofre por causa dos outros? Porque fulano falou mal de mim. A minha ex-cunhada, nem cunhada é ex. Quer dizer, cunhada já é um parente distante, se é que é parente. Como sogra. Mas você vai se preocupar com o que a sua ex-cunhada falou de você? Porque olha, falaram que eu sou... Você? Não sou. Então por que você está preocupado? Porque quando falam mal de você, você não tem que ficar nervoso. Porque se for mentira, o tempo vai provar que você está certo. E se for verdade, você tem que mudar, não tem que ficar bravo com quem falou, é verdade? Por isso que eu coloquei esse filtro aqui, ó, para dar ideia de filtragem. Nós precisamos filtrar essas coisas. A gente compra muita coisa que não nos pertence. Para que você vai ficar nervoso com coisas que não dizem respeito a você? Mas Aguinaldo, fulano está falando de mim. Sim, mas que influência fulano tem na tua vida? Você precisa dele para viver? Não. Então por que você está tão preocupado? Tem gente que fica sem dormir. Falaram mal de mim. E foi lá no centro. Mas fulano vai ver. E rola na cama para um lado e rola para o outro. Não é assim quando você está bravo com alguém? Quando você está magoado, como é que você faz? Vira para um lado, vê a pessoa. Vira para o outro lado, vê a pessoa também. Quer dizer, você dorme com a pessoa a noite inteira. Como você é bobo, o outro está dormindo tranquilo na casa dele. Você que está sofrendo. E a hora que você dorme, às 5 da manhã, sonha com ele. Olha que delícia. Ah, mas pelo amor de Deus. É lógico, você atraiu. Você está naquele padrão vibratório. É o que você está puxando para você. E uma outra coisa que a gente tem que fazer é parar de se preocupar em mostrar a nossa felicidade. Facebook. Facebook é uma maravilha, uma excelente ferramenta para quem sabe usar. Né? Mas tem gente que usa o Facebook para quê? Para fazer propaganda da felicidade que não tem. Quando a pessoa se preocupa muito em mostrar a felicidade, você pode ter certeza que ela não tem. Ela está querendo convencer ela mesma. E você não tem que se preocupar com isso. O nosso problema é que a gente precisa contar. É igual tragédia. Se a gente não tiver uma tragédia maior do que o outro, não tem graça. A pessoa chega e fala, rapaz, faz 5 dias que eu estou com dor de cabeça. Uai, eu que tenho um tumor na cabeça, você não sabia? E ele fica feliz porque a desgraça dele é maior do que a do outro. É igual felicidade. Meu filho, você foi na praia, você se divertiu? Olha, me diverti. Então não precisa você postar 389 fotos no Facebook, não. Ninguém interessa ver você comendo camarão. Isso é ridículo. Você lá no sol, todo queimado, parece um camarão tomando sol. E a pessoa, ninguém quer ver isso não, é até uma agressão à nossa visão, não faça isso não, seja feliz, não se preocupe com o que os outros vão pensar. Quer ver um exemplo? Contam que certa vez um navio afundou e morreram quase todas as pessoas, só 2 pessoas conseguiram nadar até uma ilha deserta, por isso que eu pus a ilha aqui. Uma modelo internacional, uma das mulheres mais bonitas do mundo, com um homem simples, já mais para lá do que para cá, né? Já com uma barriguinha saliente, sim, daquele jeitinho, com certeza não era morador de Votuporanga. Evidentemente uma mulher daquela, uma modelo, não vai se envolver com um homem daquele, mas numa ilha deserta, só os 2, 1 semana, 2 semanas, 2 meses, óbvio, começaram o envolvimento, e se envolveram, afetivamente, sexualmente, e a mulher pensou assim, puxa,
Esse cara é um cara de sorte. Ainda que a gente vier a morrer nessa ilha, qualquer homem daria qualquer coisa para estar comigo numa ilha deserta. E esse cara teve essa sorte. Ele vai morrer de felicidade. Ao contrário, ele começou a entrar em depressão. Ficar triste, desanimado, aborrecido. Ele então foi conversar com ele. O que está acontecendo? Estou aborrecido, estou triste. Mas o que é? Diga, o que eu posso fazer para lhe ajudar? Você quer me ajudar? Quero, o que é? Então você vai fazer um favor. Você vai dar uma volta na ilha, uma volta inteira na ilha. E quando a gente se encontrar, você vai dizer que o seu nome é Geraldo. Geraldo? Mas quem é Geraldo? A Geraldo é um amigo meu. Mas para que isso? Você não quer ver eu feliz? Quero. Então você faz isso. A mulher, coitada, deu a volta na ilha toda. Quando encontrou com ele. Olá, tudo bem? Lembra de mim? Sou o Geraldo. Geraldo, você não sabe com quem eu estou saindo. Sim, porque o gostoso é divulgar. O legal é falar. O legal é fazer propaganda. E não é. Então está aqui uma sugestão que você também tem que pensar. Vocês vão lembrar dessa ilha pro resto da vida. Vocês não vão esquecer mais essa ilha. Tenho certeza, o filtro vocês vão esquecer, mas a ilha vocês não esquecem, né? Quarta sugestão. Não compre aquilo que você não precisa. Se proteja emocionalmente. Crie um campo de proteção. Seria a mesma coisa de eu vir aqui hoje e pensar assim, antes de começar a palestra. Eu preciso fazer com que todos adorem a palestra. Se eu fizer isso, eu estou encrencado. Porque isso é impossível. Eu não tenho o poder para fazer isso. A minha responsabilidade é fazer o meu melhor como orador. Isso pertence a mim. Gostar da palestra ou não, não pertence a mim, pertence a vocês. 10 adoraram, 20 não gostaram. O problema não é meu, é deles. Eu não posso ficar sem dormir por causa disso. Olha, eu odiei a sua palestra, problema seu, eu fiz o meu melhor. Certo? E a gente tem essa vontade de querer fazer com que o outro goste, mas o outro vai gostar se ele gostar, não é sobre aquilo que você vai fazer, é o que ele vai achar. Querem ver um exemplo? Eu não costumo repetir palestra no mesmo centro. Eu sempre cito exemplos diferentes, abordo temas diferentes. Uma vez ou outra eu repito uma história, mas os temas são diferentes. Mas eu estive recentemente no ABC e fiz uma palestra na sexta-feira e falei sobre um tema. Inclusive o tema era depressão. Uma senhora foi me assistir. No dia seguinte, eu fui falar em outra cidade ali do ABC. Como era outro centro, eu fiz a mesma palestra. E aquela senhora também estava. E no outro dia, no terceiro dia, eu novamente falei numa cidade do ABC, em São Caetano, a última, e abordei o mesmo tema. E a senhora estava me assistindo pela terceira vez. Quando eu terminei, ela se aproximou e disse assim, nossa, seu Guinaldo, o senhor fala bem, mas o senhor repete muito, né? Eu sou minha filha, não sou eu que repito, é a senhora que não sai do centro, só não tem nada para fazer em casa, só não tem família para cuidar, só não tem janta para fazer, onde eu vou a senhora está. Vocês entenderam a ideia? Pô, o problema é dela, ela foi em centro diferente, cidade diferente, então ela não tem nada que fazer, eu não tenho que fazer palestra diferente porque ela está lá toda vez. Vocês entenderam a diferença? Então nós precisamos entender esse processo. Pô, Guinaldo, o que a gente precisa? Honestidade emocional. Para você fazer isso, você precisa ter honestidade emocional. Nem sempre dá certo, mas você precisa ter. Eu me lembro de uma vez, e eu posso contar essa história, porque eu pedi autorização para o casal para contar, eles autorizaram, a gente já passou essa etapa, foi uma fase muito difícil. De um casal que eu atendia como terapeuta, eu atendia individualmente, porque o problema deles não era no casamento. O casamento estava muito bem, mas o marido tinha um problema, a esposa tinha outro problema, eu fazia uma terapia com os dois, mas não uma terapia de casal. E o rapaz, né, que hoje é meu amigo, se tornou meu amigo, né, a gente lembra disso e dá muita risada, mas na época foi sofrível. E esse rapaz, ele até era legal na terapia, acompanhava bem, mas a mulher, uma mala sem alça, cheia de pedra, difícil, complicada, aquela situação difícil. Quando eu via na agenda que ela ia vir, dá vontade de eu ir fazer terapia. Eu digo, ai meu Deus.
Eu falei assim para minha secretária, e era verdade, senhora minha secretária, a gente poderia dispensar a fulana, nós já fizemos a terapia, 8 meses, já está bom. A secretária me disse, Aguinaldo, eu já disse isso para ela, mas ela disse que gosta da terapia, ela vai continuar fazendo. Eu digo, ai meu Deus, né? Então não tinha jeito. Até que um dia, olha a honestidade emocional, o marido me disse assim, olha Aguinaldo, eu queria te perguntar uma coisa, eu sei que é antiético, mas eu vou perguntar, você pode perguntar. Como é que a minha esposa está na terapia? Ela está indo bem? Eu disse, meu Deus, era a chance que eu precisava. Aí eu disse assim, meu irmão, eu não queria falar não, estava doido para falar, imagine. Ó a máscara, ó a máscara. Meu irmão, eu não queria falar não, mas olha, terrível. Sua esposa parece uma porta. Ela é arrogante, ela é prepotente. Eu falo as coisas para ela, entra no ouvido, sai no outro. Nada do que eu faço serve. Inclusive, se o senhor quiser parar de pagar a terapia para ela, eu não vou achar ruim, eu compreendo o senhor. Porque eu estou sendo sincero. O senhor talvez esteja gastando o dinheiro que o senhor não poderia gastar e nós não estamos obtendo resultado. Se o senhor quiser parar, aí ele me olhou e disse assim, de jeito nenhum. Agora é que eu não paro mesmo. O senhor foi o único terapeuta que teve a coragem de dizer como a minha mulher é de verdade. O senhor deve ser muito bom, vou continuar com o senhor. E ficou mais um ano, coitado de mim. Mas tem que ser honesto, você tem que dizer a verdade. Claro, você tem que saber como dizer isso, né? Você tem que dizer isso com cuidado, com muito amor, ok? Nós estamos terminando. 5, dialogue com você mesmo. Agora, ao dialogar com você, você pode usar o espelho. Né? Se você tiver dificuldade, use o espelho. Imagine que você é uma outra pessoa conversando com você. O espelho que é você, mas não é um bate-papo não. Nessa conversa eu aconselho você a fazer algumas perguntas, do tipo assim, sou feliz? Quem já se perguntou isso? Eu sou feliz? Você é feliz? Faça nesse momento uma reflexão sobre a sua vida. Totalmente feliz você não é. Nós aprendemos que totalmente feliz nós não vamos ser, por enquanto. Mas você é mais ou menos feliz? Você se considera uma pessoa feliz? E se você não é, faça essa outra pergunta aqui, Se eu não sou feliz, por que eu não mudo a minha vida? Essa segunda pergunta é mais importante do que a primeira. Porque tem gente que está dizendo assim, eu sou muito infeliz, eu sou miserável, eu sofro muito, e está repetindo isso faz 15 anos. Poxa, se você não é feliz, dá um jeito na tua vida, você vai esperar o quê? Faça alguma coisa. Decida fazer alguma coisa. Quando você for conversar com você, faça essa pergunta, eu sou feliz? Se eu não sou, por que eu não sou? Eu não posso dar um jeito e ser feliz, eu não posso conseguir ser feliz, está fora do meu alcance? Qual o meu maior medo? Vocês já pararam para pensar nisso? Qual é seu medo? Do que você tem medo? Você tem medo de morrer? Você tem medo de envelhecer? Quantas e quantas pessoas têm medo da solidão? Lá no YouTube tem uma palestra chamada Nossas Emoções, as Dores da Alma, onde eu começo a palestra contando a história de uma moça que viveu um relacionamento traumático por 10 anos, por medo da solidão. Ela acreditava que amava e não era amor, era medo da solidão. E como ela tinha medo da solidão, ela suportava uma relação terrível, só para não ficar sozinha. Do que você tem medo? É da solidão? Você tem medo de não ser amado? Você tem medo da pobreza? Você tem medo de perder dinheiro? Do que você tem medo? A gente precisa fazer isso, pessoal. Isso aí é autoconhecimento. A gente precisa fazer isso. Sinto culpa. Você sente culpa de alguma coisa? Você tem algum segredo na sua vida? Um segredo que ninguém sabe? E esse segredo gera em você uma culpa? E se você tem, o que você está fazendo com essa culpa? Você está se martirizando? Você está escondendo isso? Por que você não mexe nessa ferida? Por que você não mexe nessa culpa? Dê um jeito nisso, porque a morte não vai resolver os seus problemas. Não é um bom negócio morrer para resolver do lado de lá. É melhor resolver aqui. São perguntas que você tem que fazer. O que eu não gosto em mim? O que você não gosta em você? Fisicamente, espiritualmente, o que você não gosta quando você olha para você? Essa aqui é difícil. Quando eu pergunto isso para os meus clientes, a maioria não consegue responder. Eu pergunto assim, como você definiria você?
E a pessoa não sabe. Por que ela não sabe? Porque nós não nos conhecemos. Se a gente for estudar a fundo as máscaras, e eu só pincelei hoje as máscaras, se nós formos estudar os nossos comportamentos e o quanto nós somos impulsionados pelo nosso inconsciente, pelas nossas máscaras, a verdade é que pouquíssimas pessoas se conhecem. Se elas não se conhecem, claro, elas não conseguem se definir. Vocês entenderam, pessoal? Vocês entenderam? Eu estou perto do final, eu vou dar a última sugestão. Antes de dar a última sugestão, eu vou lembrar do livro. Me permitam, eu vou voltar, é rápido, vocês vão ter paciência, um pouquinho só. Esse é o livro que nós estamos lançando. Agora, se você não adquiriu esse, seria bom adquirir esse primeiro. Dá para você entender o outro também, porque nós fizemos um modelo assim. Esse livro é a continuação deste primeiro. Só que em cada capítulo a gente faz um pequeno resumo desse, para a pessoa não ficar perdida. Os 2 livros estão ali para aqueles que quiserem. E como última sugestão, está aqui o canal, está aqui o entremédio, está aqui o filtro. Como última sugestão, para você ser feliz, para você vencer a tristeza, para você vencer a depressão, é esta. Não se afaste do modelo. Não se afaste da referência. Não se afaste do Evangelho de Jesus. O Evangelho do Cristo, a proposta de amor trazida por Jesus, é o roteiro seguro para encontrarmos a nossa felicidade. Jesus é o nosso grande mestre. Jesus é a nossa grande referência. E para encerrar, eu gostaria de lembrar a primeira frase só. Eu não vou falar a prece toda não, só a primeira frase da prece de Francisco de Assis. Quando ele se colocou em oração, ele disse assim: Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Que todos nós, em nossas orações, possamos pedir o que quisermos. É um direito nosso pedir. É um direito fazermos uma prece e pedirmos o que quisermos. Mas naquilo que você pedir, não se esqueça de pedir também: Senhor, me faça instrumento da sua paz, ou seja, que eu possa ser útil com o talento que eu tenho, seja qual for o seu talento, em qualquer lugar que eu estiver, que eu possa ajudar o meu próximo, ajudar aquele que precisa de mim. Esse é o grande segredo para a felicidade. Jesus, o maior psicoterapeuta da humanidade. Que ele guie as nossas existências. Muita paz, muito obrigado e que esse Jesus nos abençoe. Fiquemos em paz. Valeu.